Durante a faculdade de medicina, a gente não tem muitas opções de renda para a gente se manter na faculdade. E foi pensando nisso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui, sobre como eu me organizo para gravar conteúdos para o YouTube, para conciliar isso com estudar para residência e com o meu estudo para a faculdade. Então, antes de você começar a gravar, você tem que entender que não é só gravar conteúdos. Você tem que conciliar isso com a sua realidade. Então, por exemplo, para quem é estudante de medicina, você tem que conciliar a gravação com toda a sua faculdade. Então, trabalho para fazer, prova para estudar. Para quem já está mais avançado do curso, ainda tem que se preocupar com as provas de residência. Então, você tem que conciliar isso tudo na sua rotina, permitindo que você grave sim os conteúdos para você conseguir ter ali a sua fonte de renda, mas sem que isso atrapalhe no seu futuro, que é o principal objetivo da faculdade de medicina, é você se formar, né, e ser um bom médico. A primeira dica que eu dou para quem vai começar nesse caminho é focar ou priorizar uma rede só. No caso, eu escolhi o YouTube porque é a rede que eu tenho mais facilidade, então eu tenho mais facilidade com gravar esse tipo de vídeo aqui, vídeo longo, do que gravar aqueles vídeos do Instagram, TikTok, que você tem que fazer uma entrada ali e tal, você tem um tempo muito rápido para você conseguir prender a atenção de alguém. Então, você priorizar uma rede só pode ser muito importante, principalmente nesse começo. Então, você foca em crescer na rede, depois você foca em crescer nas outras. Isso ajuda você a não ficar perdido e a não tomar muito do seu tempo de você estudar ali para a faculdade e tal, porque como você vai focar justamente no que você tem mais facilidade, aquilo ali acaba sendo um pouco mais natural, sabe, para você, sem ser muito forçado. A segunda dica, separe um dia só para fazer isso. Então eu, por exemplo, faço isso só nos finais de semana. Às vezes eu gravo uns conteúdos também no meio da semana, mas é mais raro um pouco. E por quê? Porque fica muito mais fácil eu focar e fazer um monte de uma vez. Então, por exemplo, no final de semana, eu faço vídeo aqui para o canal por umas 2 semanas. Então, isso poupa bastante tempo de mim para eu conseguir dedicar o meio da semana só para estudar. Então, eu consigo focar só em estudar para residência, ou então em fazer algum trabalho da faculdade, ou me dedicar para uma prova, ou para atender um paciente. E isso de você deixar tudo para o final de semana, ou tudo para um dia específico, ajuda bastante nessa parte da sua rotina de não embananar as coisas e confundir tudo. A terceira dica é você usar os seus intervalos de tempo. Então, eu vou dar o meu exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Que quando, por exemplo, eu estou no horário do almoço, eu pego esse horário assim até a próxima aula para eu editar uma capa, para eu ver uma inspiração de um vídeo, para eu tentar criar um roteiro, ou pelo menos ter a ideia de alguns roteiros. Então, você usar esses pequenos intervalos pode ajudar muito, porque quando chegar no dia específico que você separou para gravar, você já vai ter um esboço daquilo ali que você tem que fazer. Quarta dica: tente adiantar tudo o máximo possível por meio da semana. Então, se você tem ali igual, vou dar meu exemplo assim. Geralmente eu tenho 6 conteúdos para estudar por semana e um simulado para fazer. O que geralmente ia me ocupar 7 dias da semana, de segunda a domingo. O que eu faço? Eu tento adiantar o máximo possível para eu terminar tudo na sexta-feira. Porque aí eu fico com um sábado livre para eu gravar conteúdo, para eu agilizar as coisas aqui de casa, e um domingo para eu descansar ou fazer as coisas aqui de casa também. Aí varia dia a dia. Então, uma dica que eu tenho para você é adiante tudo pro meio da semana. Então, se você tem trabalho da faculdade para fazer, se você tem coisa da residência para estudar, se você tem questão para fazer, simulado para fazer, cara, adiante tudo o máximo possível pro meio da semana. Para você conseguir ter pelo menos o sábado e o domingo livre para você ou gravar, produzir conteúdo, ou então fazer roteiro, essas coisas assim. Indo aqui para a quinta e última dica do vídeo é não se compare. Então, se você está começando a gravar agora, você não pode se comparar com quem já tem 500 vídeos postados, entendeu? Com quem já está gravando conteúdo há 5, 3 anos. Você tem que se comparar com a sua realidade. Eu, por exemplo, eu consigo fazer mais ou menos uns 6 vídeos num dia, o que dá mais ou menos para umas 2 semanas. Só que eu não faço isso sozinho, entendeu? Eu faço a parte do roteiro, eu faço a parte aqui da falação, né? De falar, de gravar. Mas eu tenho a ajuda da minha esposa. Então a minha esposa lá me ajuda na edição dos vídeos, ela que ajuda no cenário aqui, na iluminação, nas capas, por exemplo. Então, isso tudo é a minha realidade. E você pode ter uma realidade completamente diferente. Você pode não ter alguém assim como eu tenho para te ajudar. Ou então você pode produzir muito mais conteúdo que eu, por exemplo. Você, sei lá, você tem dinheiro para pagar alguém para editar para você. Ou se você tem mais ajuda ainda, né? Vamos supor que você tem 2 irmãos aí que topam te ajudar. Então você tem que olhar para sua realidade. E não esquenta muito a sua cabeça se você não conseguir gravar muito no início, ou se no início os seus vídeos ficar ruins. Porque eu, no início, os meus vídeos era tipo assim, eles eram bem porcaria, tá? Eles estão melhorando um pouco mais agora.
Então, não se compare com essas outras realidades, entendeu? Foque na sua, foque em melhorar, foque em crescer e melhorar um pouco a cada dia, que no final você vai conseguir ter uma rede social bacana, já ter muitos vídeos postados, gerar conteúdo, gerar venda, que vai consequentemente te gerar renda, e isso vai gerando um ciclo, entendeu? Você vai reinvestindo dinheiro, você vai conseguir se manter na faculdade. E uma dica bônus aqui para o vídeo, para já finalizando, é você ter uma organização semanal do que você vai precisar fazer. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma organização semanal do que eu vou precisar fazer. Se eu tenho um trabalho na terça, eu já organizo toda a minha rotina. Então, por exemplo, eu coloco um conteúdo menor para eu estudar na segunda-feira, porque eu vou ter tempo para fazer alguma coisa desse trabalho na própria segunda-feira, adiantar um pouco dele, e aí na terça-feira eu consigo apresentar um bom trabalho. Então, você ter essa organização semanal pode te ajudar muito a você conseguir produzir conteúdo. Por exemplo, tem semana que eu não consigo gravar. Só que aí eu tenho ainda intervalos. Então eu organizo a minha semana para eu conseguir produzir roteiro. Então, às vezes, naquela semana eu não consigo gravar um vídeo, mas eu consegui fazer, sei lá, 12 roteiros. Então, na próxima semana eu já consigo gravar. E aí eu já consigo fazer 6 vídeos. Então, você ter essa organização semanal é muito importante. Você separar direitinho, tal coisa da faculdade que eu vou fazer nesse dia, tal coisa da residência aqui, vamos organizar para segunda, terça, quarta e quinta, por exemplo, e sexta. Aí eu tenho um simulado para fazer. Organiza, sabe? Traz os conteúdos. Então, eu tô com um dia muito lotado na faculdade assim. Você não pode colocar um conteúdo lá de 150 páginas para você estudar. Coloca um de 40, um de 50, e se organiza e coloca dessa forma, porque aí você vai criando espaço de tempo, vai conseguindo agilizar e vai conseguindo concretizar aquela outra dica que eu falei aqui, de deixar tudo pro meio da semana. E aí tem um final de semana livre para você conseguir gravar ou para conseguir fazer roteiro e para conseguir produzir conteúdos no geral.